Aqui recebendo minha amiga querida psicóloga Vera Souza, falando sobre relacionamentos abusivos. Verinha, a gente liberou aqui o WhatsApp da Metropolitana para as pessoas participarem. Tá. E a Zileide Durval mandou aqui uma mensagem contando pra gente sobre um relacionamento abusivo que ela já teve, graças a Deus conseguiu sair. Oi, Zileide, bom dia. Aqui é a Zileide Durval. Nina, ouvindo você falar no rádio, eu passei por isso, Nina. Eu fui noiva durante 2 anos com um rapaz. Nossa, mas ele me sufocava de uma tal maneira que ele ia todos os dias no serviço me pegar, deixava eu em casa, ia pra casa dele, tomava banho e voltava lá em casa de novo. Nina, era de segunda a segunda. Eu chorava, ele me sufocava e depois me enchia de presentes. A gente ia pra lanchonete e colocava minha mesa de frente pra parede pra eu não olhar pra ninguém. E tudo era motivo de ciúmes, Nina. Até que um dia ele me deu um tapa na cara, dentro da lanchonete. Nossa, desse dia eu dei um basta. Eu falei, não quero mais isso pra mim. Terminei com ele, Nina. Terminei com ele, devolvi todos os presentes que ele tinha me dado. Nossa, era muito abusivo, Nina. Eu não suportava aquela situação. E por incrível que pareça, que essa noite eu sonhei com ele. Isso já faz mais de 20 anos, hein? Ó, pra você ver. Graças a Deus me livrei. Beijo, Nina. Tô adorando o programa. Parabéns. Bonitinha. Obrigada, tá, Zizi, pela sua participação. Ô, Vera, 40 anos de psicologia. As histórias são muito parecidas? Não, são bem diferentes uma da outra. Quer dizer assim, o que tem de semelhante, o que tem de comum é que há um abuso, né? Uhum. Mas são tantos os tipos de abuso. Parabéns, Zileide, por ter conseguido... Zileide, né? Zileide. Por ter conseguido sair de uma relação abusiva, né? Chegou ao extremo, um tapa na cara, né? Chegou ao extremo. Às vezes o extremo são surras, né? Ou até a própria morte, né? Violência psicológica muito forte. Você é uma porcaria, você não é ninguém. Exato. Você não é nada sem mim. Eu acho que um xingamento que é muito comum num relacionamento abusivo é louca. Louca e vagabunda. As mulheres escutam muito isso. Você é louca, você tá louca, não é? É o outro minando a autoestima daquela mulher. Sim. E fazendo ela acreditar. E eu conheço muitas mulheres que realmente acreditam que elas são as loucas da história, né? Existe um comportamento que a gente chama, tem um nome bonito, até chama gaslighting, né? Existe um filme com esse nome, inclusive. Gaslighting? Gaslighting. Tá. Né? Que é o cara faz com que a mulher acredite que ela está louca, né? E ela passa a acreditar que ela realmente é louca. Ela passa a duvidar dos próprios sentidos, do próprio julgamento, porque ela tem uma tamanha crença e ele faz de uma tal maneira que ela começa a acreditar que realmente está louca. 2 palavras que eles usam muito, louca ou vagabunda. Por que o vagabunda? Porque muitas vezes a insegurança desse abusador tem um fundo de desconfiança sexual, né? Ele tem medo de ser traído, não é nem traído. É a autoestima baixa dele? Muito, autoestima muito baixa dele, com muito medo, ou um histórico de traição passada que ele observou talvez nos pais, ou dele próprio. Entendi. Então ele tem sim uma autoestima muito baixa e para isso ele subjuga a parceira dele, né? Agora, Nina, eu queria dizer o seguinte, a gente está falando muito homem e mulher, né? Isso. O abuso do homem sobre uma mulher, mas acho importante a gente falar de tipos de abusos, né? Inclusive, existem mulheres que fazem abuso de um homem, né? Nesse caso, dificilmente ela vai fazer um abuso físico, uma violência física, mas ela pode ser capaz de fazer uma violência moral, uma violência patrimonial, que são aquelas mulheres que roubam o patrimônio do marido às escondidas, né? De alguma maneira, e às vezes é o patrimônio... É um abuso psicológico, né? É um abuso psicológico. Você é um banana, você não é de nada. Eu já conheci também no passado um caso de uma moça muito linda, que tinha um rapaz apaixonado por ela muito feio. Era muito interessante. E a paixão dele era imensa. E não era uma paixão assim, baseada em nada. Era uma paixão de anos, porque eles conviviam. Uma coisa meio platônica ou não? Completamente platônica. Porque ela... Todo mundo sabia que ele era apaixonado, ela inclusive sabia, e ela o escravizava. Entendi. Verdadeiramente ela o escravizava. Vem aqui que eu quero que você faça isso para mim. Agora vai, agora volta, agora... Era realmente uma relação de abuso. Tóxica. E durou anos essa relação. Só mudou, a relação só acabou no momento em que ela foi embora para uma outra cidade. Ela se cansou e provavelmente foi fazer isso com outra pessoa, né? Não sei se ela ia encontrar um outro coitado como esse, entendeu? Que realmente se escreve. E depois ele amadureceu, ele casou, teve uma outra relação. Hoje ele é um pai de família, todo feliz e tudo bem. Entendi. E ela também, né?
Então, também existe esse tipo? Existe. E tem os abusos familiares também, né? Tem. De mães para com os filhos, de filhos para com as mães, né? Alienação parental, que chama, não é? Esse abuso que a mãe faz em cima do filho para usar o filho contra o marido. Existe esse abuso real, isso é alienação parental. E o pai também pode cometer, né? Sua mãe não cuida de você, você veio com a fralda suja. Exato. Você só pensa em se divertir, não cuida da criança e faz tudo isso com a criança. Para que exista alienação parental, é preciso manipular a criança. A criança. Né? Verinha, eu conheço uma pessoa, é até muito triste a história, e adulto que cresceu odiando o pai. E aí, conversando para tentar entender o que de fato esse pai significou para ele, eu percebi que o ódio que ele carregava do pai era um ódio herdado pela mãe. Porque o casamento fracassou, em algum momento esse pai traiu a mãe, e a mãe, desde pequenininho, ensinou esse filho a odiar o pai. Então era um ódio que ele herdou da mãe. E aí isso ficou muito enraizado. E por mais que as pessoas de fora falassem, na verdade, o seu pai, ele foi um bom pai, ele só não foi um bom marido. Sim. E são relacionamentos diferentes. Essa pessoa precisava de uma intervenção psicológica para tirar isso. Isso é comum? Você percebe essa demanda no consultório? Sim, acontece. Acontece. Mas não é também assim comum de você dizer assim, tem de 20 casos assim, né? Tá. Então nem sempre é essa a razão. Porque veja bem, esse pai, apesar da mãe praticar alienação parental, precisa ver também que tipo de mãe é essa, que tipo de personalidade ela tem, que não deixa de ser alienação parental, não deixa de ser uma carência muito grande, né? E um tipo de abuso que ela está cometendo com essa criança, né? E ele pode ser um excelente pai e contrapor tudo aquilo que ela diz. Mas, normalmente, a tendência desse pai é se afastar. Entendi. Né? Porque ele não quer ficar perto desta mãe, então ele se afasta. Isso. Ele some na vida. E acaba reforçando a impressão que o filho tinha. Exatamente, né? Que a mãe deixou. É verdade. Tem um outro abuso que eu também acho que é muito comum, quando os filhos não se casam porque o pai ou a mãe tem aquele sentimento de posse sobre aquela pessoa e não quer que case porque o mundo é perigoso, porque as mulheres são todas iguais ou os homens são todos iguais. E eu conheço pessoas que têm 40, 50 anos que nunca conseguiram sair, desvencilhar desse é quase que um umbigo que está grudado ali com a família, porque também tem uma culpa, né? De, se eu sair da minha casa, minha mãe vai morrer de tristeza, eu vou esperar a minha mãe morrer para eu conseguir seguir com a minha vida, enfim. Isso também é um abuso, Vera? É também um abuso emocional. E existem mães que dizem isso claramente. Claramente. Né? Que chantageiam o filho. Existem filhos que são arrimo emocional dos pais. Às vezes arrimo financeiro mesmo, né? Sim. Então fica havendo um impedimento para que ele se desenvolva, para que ele saia. Aí junta com uma personalidade mais fragilizada dele, que foi fragilizada talvez por essa mãe. Talvez uma mãe narcísica, né? Sim. Com essa personalidade se impondo de uma tal maneira sobre esse filho, que cresce um ser humano inseguro, sem iniciativa. E aí ele vai ficando. E é importante a gente dizer, Nina, que as personalidades são complementares. Não vai existir um abusador se não existir alguém que fica ali sendo abusada. Entendi. Né? Ou porque está presa nessa relação por algum motivo, né? Ou porque não tem forças para sair, e isso pode ser momentâneo. A gente recebeu agora há pouco uma pergunta. Sim, uma mensagem, inclusive, e ela falando justamente sobre esse traço que ela encontra na família dela. Do pai e da mãe, Nina, né? minha mãe passa por esse comportamento abusivo. Meu pai não deixa ela fazer nada. Ela não pode ligar para as filhas, ela não pode falar com as pessoas e ela não trabalha. Se ela fala assim e o pai dela fala não, ela muda de opinião para agradar o pai. Essa filha acha um absurdo o jeito que a mãe vive. Ela disse que já convidou, inclusive, a mãe para morar, mas a mãe não aceita. As irmãs também tentaram tirar a mãe, né, refém desse relacionamento, mas a mãe não tem essa clareza. Ela disse que só vai
deixar o marido quando um dos dois morrer. Ela conta essa história para as pessoas ao redor e as pessoas não acreditam nesse nível de relacionamento dos dois. Ela disse que quando as filhas vai visitar a mãe, que o pai vigia a Verinha, abaixa até a televisão se ele estiver assistindo TV, para ter o controle do que elas conversam, sobre o que elas conversam. Como que você analisa um relacionamento desse, Vera? Olha, como ela fala de pai e mãe, é interessante a gente notar um aspecto aí, que é o seguinte, casais antigos ou relacionamentos antigos tinham esse quê, né? Era meio que um padrão, o homem manda, a mulher obedece. O casamento é assim, o homem sai, vai sustentar a família, a mulher fica em casa, cuidando dos filhos e vivendo um comportamento familiar diário, na rotina diária, de acordo com aquilo que ele determinou. As mulheres eram construídas para casar, sim, ser mãe e obedecer. E custe o que custar, ficar casada para sempre. Sim. Eu venho de uma família de pais separados. Eu sou de 81. Eu peguei ainda essa geração de que quando a minha mãe rompeu com o casamento dela, meu pai era alcoólatra e a minha mãe se deparou com 8 filhos, com um alcoólatra que não ajudava a família e que ainda tentava de alguma maneira agir com truculência, com violência. E minha mãe rompeu o relacionamento. Só que quando ela rompeu, ela foi automaticamente excluída da família e dos vizinhos, porque naquela época, e eu nem sou tão antiga assim, era muito inapropriado uma mulher separada. Então as vizinhas não podiam conversar. Se chegava na igreja, sentava no banco, quem estava saía, se retirava. A mulher sofria o isolamento. Sim. E aí eu acho que por conta disso também, muitas mulheres tinham medo, né, de romper com esse relacionamento abusivo. E aí aguentavam e sofriam caladas. Exatamente. Né? Porque era um padrão, era o que era esperado. Ela foi educada para isso. Ela foi educada para se submeter ao marido. Primeiro ela se submetia ao pai, aos irmãos, depois essa submissão era passada como uma responsabilidade que o marido ia cuidar. E o marido cumpria lá as obrigações dele, mas ele submetia psicologicamente essa mulher, como é o caso que a gente está vendo aí. E aí, conforme as filhas vêm, como é o caso da nossa filha... E já é uma outra geração, né? Ela vê aquilo como um absurdo e ela fala, mãe, vamos sair dessa. Mas a mãe já só sabe se comportar daquela maneira. Porque foi o jeito que ela aprendeu. Foi o que ela aprendeu. Então, ter um repertório comportamental todo novo, como a sua mãe teve, né? Sim. De dizer assim, não quero mais isso para mim. Exato. Vou para baixo da ponte, vou comer o pão que o diabo amassou para criar meus filhos. Exato. Mas eu não vou me submeter mais, né? Mas isso não é uma coisa comum nas gerações mais antigas. O mais comum é ficar ali e aguentar o chato. Exato, né? Até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Exato. E não adianta muitas vezes aconselhar, né? Na expectativa das filhas, mãe, vamos embora, vamos sair isso. Porque ela está acostumada a ter aquela dose de sofrimento. Entendi. Ela reclama. Como se ela precisasse daquela dor para viver ela de alguma maneira. Porque ele me fez isso, porque ele isso, porque ele é chato, porque ele me submeteu, porque eu tenho que ir embora logo, porque ele não quer que eu fique mais tarde, eu tenho que botar o almoço para ele. Então, tem todo um comportamento que ela já está habituada e ela não consegue abrir mão daquilo. E os filhos mais modernos querem dar um apoio. Sai dessa, mãe, vamos morar comigo, manda esse cara chato embora. Reage. Mas não faz parte dela ter essa resposta. Entendi. Né? Então, a gente não consegue salvar ninguém que não queira ser salva. Exatamente. Entendi. Exatamente. Seja uma mulher de uma pessoa abusada de uma geração passada, ou seja, alguém que está numa fase de paixão absurda e muitas vezes não percebe que está vivendo uma relação... Quando você fala assim no feminicídio, geralmente o feminicídio é daquela mulher que foi embora e o ex não suporta, né? Não suporta que ela foi, não suporta a perda, não suporta ter perdido o controle e aí ele vai atrás. É por isso que acontece o feminicídio, porque ela de alguma maneira conseguiu desobedecer. Então ela vai desobedecendo, até que acontece uma violência maior, né? Quando acontecem as menores violências, ela faz o
BO, daí ela vai lá e retira, porque ele pede desculpa. Então tem uma escalada para se chegar ao feminicídio. Né? Então é perigoso. Você perguntou agora há pouco se a gente pode interferir. Dependendo do caso, sim, é necessário interferir. Quando a gente identifica algum caso próximo que a mulher esteja sofrendo, algum tipo de abuso, como que eu faço para ajudar essa pessoa? Bom, existe um telefone que se liga, né, quando você percebe o abuso, e é preciso ter certeza. A denúncia é anônima, se não me engano é 190. Que é o da Polícia Militar. É da Esse Polícia telefone. Militar, Então, a denúncia é anônima, né? Então, a pessoa pode denunciar. Então, essa intervenção, a gente sabe, ô Verinha, mas eu queria aquela intervenção de poder aconselhar, sabe? Eu tenho uma amiga e ela está sofrendo um abuso psicológico, por exemplo. Ela sonha em casar, ter filho, mas ele não é o desejo dele, não é o sonho dele, é o desejo dela. E ela vai sendo minada e ela vai sendo criticada por esse sonho. Eu sinto que muitas mulheres estão perdendo suas essências, estão mudando o seu jeito de ser, de se comportar, de se vestir. Eu já vi mulher sendo repreendida pela risada, pelo sorriso. Então, assim, a gente vai perdendo essa essência porque a gente vai sendo minada aos poucos. Quando eu percebo que tem uma mulher do meu lado passando por isso, eu consigo ajudar? Se ela quiser ser ajudada. Tá. Né, se ela quiser abrir os olhos. Porque acontece muito da gente aconselhar, a pessoa parece que escuta, mas continua naquele mesmo relacionamento. Sim. Então, se ela não quiser, ela ainda precisa ter clareza. Sim, veja bem, quando é que nós vamos fazer uma interferência? Quando a gente vê uma situação de abuso, mas um abuso que é pequeno ainda, né? Tá. Por exemplo, assim, alguém fala, ai, como você ri feio, ri mais baixo. Criticada, uma crítica diminuída mais... em público, né? Isso. Depende do grau de intimidade que você tem com essa pessoa. Eu não vou fazer isso com uma mulher que está sendo abusada do meu lado no restaurante. Se eu não a conheço. E o cara está sendo estúpido com ela, né? Uhum. Eu vou olhar feio só para ele, não é? Talvez jogar o guardanapo na cabeça dele, não, tô brincando. Eu vou olhar muito feio. A gente repreende, né? Assim, de alguma maneira a gente dá... Quando desaprova. Quando é uma mãe, às vezes, maltratando uma criança, a gente olha feio para a pessoa, né? Sim. É tudo que a gente pode fazer. Mas se for alguém com algum grau de intimidade, a gente faz uma fala. A gente diz alguma coisa, né? Aí, como a pessoa vai responder, a gente não tem controle sobre isso. Se ela vai ficar alertada, se alguém já disse isso para ela, se ela vai desconsiderar a sua opinião. Ela pode até dizer que você está com inveja, não é? Então, é difícil ter o controle sobre a nossa interferência. Mas, em casos mais graves, a gente sim deve interferir, deve denunciar, dependendo da gravidade do caso, a gente deve denunciar sim. Né? Então tá bom. 991470620, o WhatsApp tá liberado para você. Eu vou rapidinho pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco. Hoje aqui recebendo a Verinha, a nossa psicóloga, dando dicas, né? E mostrando um pouquinho sobre os traços, né? Sobre uma pessoa que é um abusador e é a vítima, né? Uma pessoa abusada. A gente tá dando dicas até para você perceber se o relacionamento que você está, né? Realmente está sendo saudável para você. Metropolitana, amor e alegria, todo dia, bom dia.